Se você acha que a tecnologia está atrapalhando sua empresa, talvez você esteja olhando no lugar errado, porque tecnologia não expõe incompetência, expõe incoerência. Agora, escuta isso. Nas empresas modernas, o profissional que entrega um relatório perfeito em 1 hora, tipo usando inteligência artificial, ele tem muito mais chances de ser punido com desconfiança do que de ser promovido. Uhum. É bizarro, mas é real. Exato. Ó. A eficiência, de alguma forma muito bizarra, acabou se tornando o novo crime corporativo. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui. É muito bom estar aqui para mais esse mergulho. O nosso foco de hoje, para quem está nos escutando, é dissecar uma análise bem cirúrgica feita pela Madalena Carvalho. Ela é uma mentora com 28 anos de experiência no desenvolvimento de executivos e equipes. E a tese central que ela propõe, olha, vira totalmente de cabeça para baixo a forma como a gente enxerga essa tal da transformação digital. Totalmente. É uma mudança de paradigma, sabe? Sim, porque segundo o texto dela, a tecnologia não está expondo a incompetência das pessoas. Ela está, na verdade, escancarando a incoerência das empresas. Certo, vamos desvendar isso. Como é que um ambiente que celebra a inovação em palestras, naquelas metas anuais, passa a penalizar a eficiência quando ela finalmente acontece ali na prática? Então, essa contradição, ela nasce de um choque brutal, eu diria. É um choque entre aquele discurso aspiracional maravilhoso e a mecânica real de controle que existe dentro das organizações. Aquela mecânica do dia a dia, né? Isso, do dia a dia. A análise da Carvalho toca numa ferida muito, mas muito sensível da cultura corporativa contemporânea. Porque as empresas, elas são apaixonadas pela ideia da transformação digital. Mas sabe, só na superfície. Sim, no papel é tudo muito lindo. Exatamente. O termo inovação, nossa, ele domina apresentações de PowerPoint, ele batiza aquelas salas de reunião coloridas, ele pauta os treinamentos. Existe meio que um consenso tácito ali de que a tecnologia é uma força motriz inescapável. Todo mundo concorda balançando a cabeça. Uhum. Mas o ponto de ruptura, o problema de verdade, ocorre quando essa inovação sai da abstração teórica. Quando um novo modelo operacional começa, de fato, a alterar a velocidade de entrega e, principalmente, a dinâmica de poder, aí o sistema imunológico da empresa reage. É como se fosse um anticorpo, né? Atacando a inovação. Perfeito. Não se trata de uma resistência ao software que foi instalado no computador. É uma rejeição profunda às mudanças comportamentais que a verdadeira eficiência exige das pessoas. Entendi. E o cenário que é descrito no material, ele ilustra essa transição de uma forma muito palpável para a gente. O texto relata bem o momento em que os profissionais começam a, incorporar ferramentas de inteligência artificial para ganhar velocidade, para aprofundar análises. Que é o que todo mundo deveria querer, em tese. Em tese. O senso comum diria que essas pessoas seriam celebradas como as grandes pioneiras da produtividade. Elas seriam o exemplo do mês, mas o ambiente reage com retração. A curiosidade inicial da galera rapidamente cede espaço para uns olhares meio desconfiados. Aqueles olhares de lado, sabe? E que eventualmente evoluem para um julgamento aberto mesmo. É uma dinâmica muito curiosa. Trazendo isso para uma analogia, para quem está nos escutando visualizar melhor, é como se uma corporação investisse milhões mesmo, para equipar todo o departamento financeiro com as calculadoras de última geração. O melhor equipamento possível. Isso. Mas, na hora da avaliação de desempenho, a promoção vai para quem? Vai para o funcionário que continua fazendo aqueles cálculos complexos no papel e na caneta. Puramente porque ele parece estar suando mais, sabe? Acumulando horas extras, demonstrando um desgaste físico visível. O que é fascinante aqui é entender justamente a raiz histórica e psicológica dessa necessidade de ver o suor. Sabe por quê? Porque o suor é tão valorizado? Porque a clareza e a velocidade, elas geram desconfiança porque violam um contrato não escrito sobre o que a gente considera como trabalho válido. Ah, o tal do trabalho duro. Exato. A gente está operando em pleno século XXI com um modelo mental que foi herdado da Revolução Industrial do Taylorismo, sabe? Nossa, lá de trás, linha de montagem e tudo mais. Isso mesmo.
Durante gerações, o valor do trabalhador foi medido de uma forma muito linear. Eram horas investidas, aliadas ao esforço físico ou cognitivo, mas um esforço que precisava ser diretamente observável. Tinha que estar ali na cadeira batendo ponto. O famoso tempo de cadeira. Então, imagina o gestor tradicional hoje, quando ele recebe um relatório super complexo, impecável, só que feito numa fração do tempo habitual, porque o funcionário usou inteligência artificial, esse gestor entra num estado de dissonância cognitiva. Ele buga, basicamente. Buga. Ele não tem métricas intrínsecas para avaliar esse salto qualitativo invisível. A métrica dele, a vida toda, sempre foi o tempo de cadeira e aquele sacrifício aparente que você mencionou. O cara saindo exausto às 8 da noite. Isso. Quando o profissional entrega um resultado excelente, mas sem a contrapartida da dor ou da exaustão, o sistema entende que rolou uma quebra na ética de trabalho, como se fosse uma trapaça. Caramba, e essa dissonância, ela se materializa nos corredores das empresas, né? Através de uns comentários muito específicos, que o texto até levanta. Umas frases tipo, tá fácil demais. Ou então, até que ponto esse trabalho é realmente dele? E tem aquela clássica também, será que o fulano não está dependendo demais dessa ferramenta? Nossa, isso é um clássico absoluto. E o material categoriza isso de um jeito muito interessante como um preconceito silencioso. Porque o alvo desse preconceito não é o algoritmo em si, sabe? Ninguém está questionando a moralidade do servidor da Microsoft ou do Google. Não, de jeito nenhum. A máquina está isenta. Exato. O alvo é o colega da mesa ao lado. É o indivíduo que foi lá e otimizou o próprio fluxo de trabalho. E a análise aponta para uma ironia muito sombria nesse processo. Porque olha só, muitos dos que vocalizam essas críticas ferozes, na verdade, também utilizam as mesmas ferramentas. Ah, com certeza. Mas fazem isso na clandestinidade. Exatamente. Eles se tornam aqueles usuários secretos. O cara tá lá minimizando as abas do navegador bem rapidinho quando a liderança ou o colega se aproxima da mesa. Pois é. E o surgimento desse usuário secreto é um sintoma super alarmante para qualquer organização. Ele indica que a cultura organizacional ali se tornou puramente punitiva em relação à eficiência transparente. As pessoas têm medo de mostrar que são rápidas. Medo real. Elas adotam as ferramentas de inteligência artificial quase como um mecanismo de sobrevivência, sabe? Para conseguir lidar com aquele volume absurdo de demandas. Mas elas são forçadas a manter isso em segredo para não sofrerem retaliações corporativas. Para não serem chamadas de preguiçosas. Exato, ou de trapaceiras. O tecido social da empresa, então, ele passa a ser baseado num pacto meio que de mediocridade encenada, onde o que importa é a performance de estar ocupado e não a entrega do resultado em si. Nossa, uma mediocridade encenada. Isso é forte. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque eu acho que cabe um questionamento aqui, um contraponto sobre as intenções por trás dessa reação da liderança. Manda. O que você acha? O texto aborda o julgamento, beleza, mas não tem um ângulo de defesa institucional aí que a gente precisa considerar? Tipo, essa desconfiança dos gestores não teria origem num medo legítimo de fraude? Como assim fraude? Fraude intelectual, sabe? Existe aquela preocupação muito natural de quem avalia uma entrega e se pergunta, poxa, a empresa está remunerando o intelecto de um especialista, de um analista sênior, ou a gente está pagando pela habilidade de copiar e colar textos gerados por uma máquina? Entendo. A questão da originalidade. É. A proteção da autoria, da originalidade do trabalho. Isso não seria uma justificativa bem válida para essa hesitação, para esse pé atrás dos líderes? Olha, esse é um ponto de atrito muito comum mesmo no debate atual. Mas a análise do texto desconstrói muito bem essa noção de fraude ao investigar a verdadeira motivação oculta da liderança. Tá, e qual seria o motivo oculto então? O incômodo central ali, de acordo com a Carvalho, não mora numa defesa nobre e pura da pureza intelectual ou da autoria. Não é isso. O verdadeiro motor dessa desconfiança é aquela crença corporativa perversa que a gente estava falando. A de que o esforço operacional visível tem mais valor que a inteligência aplicada. O famoso suor de novo. O suor de novo.
Pensa assim, a inteligência artificial automatiza aquela execução crua, o trabalho braçal. E, historicamente, era exatamente essa execução demorada que os gestores sabiam como quantificar. Era o que eles sabiam medir. Você demorou 10 horas, logo trabalhou bastante. Perfeito! Se a ferramenta elimina essa etapa do trabalho braçal cognitivo, o que sobra? Sobra apenas a capacidade de orquestração, de ter um pensamento mais abstrato, de fazer síntese. E avaliar essas competências, meu caro, exige do líder um preparo muito maior do que simplesmente ficar contando as horas em que alguém esteve com a luzinha verde logada no sistema. Caramba, faz muito sentido. Então não é sobre o trabalho ser do funcionário ou não. Exato. Logo, a acusação de que esse trabalho não é dele funciona muito mais como um mecanismo de defesa do próprio avaliador. É o gestor que se vê diante de um novo paradigma de produtividade e ele simplesmente não sabe auditar ou liderar nesse novo mundo. É um atestado de incompetência gerencial, no fim das contas. O desdobramento disso, pelo que eu estou entendendo, é que a velocidade na produção passa a carregar meio que uma presunção de culpa. Você é culpado até que se prove o contrário, se você entregar rápido demais. Loucura, né? A clareza e a rapidez precisam ser constantemente justificadas por quem está entregando. Porque o paradigma vigente lá nas empresas determina que a virtude reside no calvário do processo. Tem que sofrer. Tem que doer. Tem que doer. E se o valor de um profissional deixa de ser medido pelas horas extras ou por esse sacrifício tático, a dinâmica de quem é talento e quem não é sofre o que a autora chama de reposicionamento. Que é um conceito-chave no texto. Muito chave. O texto argumenta que a IA não elimina a necessidade do fator humano, mas ela reposiciona onde está o núcleo de valor desse humano. O crescimento agora na carreira pertence a quem sabe formular as perguntas mais precisas. Quem sabe fazer o prompt certo, quem sabe interrogar os dados. Isso. A quem toma decisões com clareza a partir de grandes volumes de informações. E, fundamentalmente, a quem consegue aplicar aquele contexto humano, sabe? Aquele contexto estratégico que o algoritmo ignora completamente. Exato. O contexto é a fronteira final. O incômodo coletivo que a gente vê surge porque as identidades profissionais de grande parte da força de trabalho atual foram construídas exclusivamente sobre essa repetição mecânica. Sobre a planilha preenchida manualmente. Sobre apertar botão. O domínio técnico da ferramenta, por muito tempo, costumava ser o grande diferencial de um analista sênior, por exemplo. Ele sabia os atalhos que ninguém mais sabia. Era o cara do Excel avançado. Isso. Mas aí, quando uma inteligência artificial chega e democratiza essa execução em questão de segundos, quem apoiava toda a sua relevância profissional apenas no fazer burocrático, vê seu capital político simplesmente derreter na empresa. Perde o chão. Perde. A crítica feroz à tecnologia, sob essa lente, ela é muito menos sobre as limitações reais do software, dos erros que ele comete, e muito mais sobre a crise existencial desse trabalhador, que nunca foi treinado para pensar estrategicamente. Nossa, crise existencial. É o termo perfeito. Sabe, outra forma visual de dimensionar essa transição para quem está acompanhando a gente é observar a mudança nas ferramentas de base. Imagina a era anterior. Ela exigia que os operários fossem lá cavar os alicerces de um prédio com paz. Uma pá e muita força no braço. Exato. Era um trabalho que demandava força física brutal, gerava uma exaustão extrema no final do dia, e o progresso desse trabalhador era medido pura e simplesmente pela quantidade de terra que ele movia a cada hora com aquela pá. Uhum. E aí entra a tecnologia moderna. Aí entra um novo cenário. Ele coloca esses mesmos profissionais que estavam com a pá dentro de uma cabine de escavadeira. Com ar-condicionado, o cara está lá operando joysticks e movendo toneladas de terra com uma precisão milimétrica em poucos minutos. O impasse cultural nas empresas surge porque a estrutura de recompensa da diretoria continua descendo até a trincheira da obra para procurar e para aplaudir os calos nas mãos do operário. Eles querem ver a mão machucada. Querem ver o calo. Se não tem calo na mão, porque ele estava na cabine da escavadeira, o trabalho dele é invalidado. Mesmo que a fundação daquele projeto gigantesco tenha sido entregue com semanas de antecedência e com uma qualidade infinitamente superior. Olha, se conectarmos isso ao cenário maior,
A imagem da escavadeira ilustra com uma precisão cirúrgica a falência das métricas atuais das empresas. Porque o profissional em ascensão hoje, quem vai crescer, é essencialmente um curador, sabe? Um estrategista, né? Um estrategista puro, alguém que direciona esse maquinário cognitivo pesado que é a IA. Mas a cultura que idolatra o desgaste, ela simplesmente não suporta ver esse curador entregar resultados que são exponenciais sem demonstrar nenhuma fadiga. Tem que parecer cansado para ser promovido. É muito louco. E como não parece cansado, cria-se, assim, um ambiente de retaliação que é super passiva-agressiva. A ferramenta passa a ser vista não como uma alavanca maravilhosa de negócios, mas como uma ameaça à moralidade corporativa do esforço. A criminalização da IA. O que nos leva à conclusão de que a inteligência artificial, na verdade, ela só expõe o quanto o chamado trabalho intelectual dessas últimas décadas era, na real, apenas processamento braçal de informações de baixa complexidade. Só que num computador em vez da fábrica. Exatamente, era um trabalho braçal digital. Perfeito. E olha, essa exposição ela não se limita só à base operacional das empresas, aos analistas e tal. A análise da Madalena demonstra que a mudança nas regras desse jogo reverbera até lá no topo, nos conselhos de administração, sabe? Sim, atinge a liderança em cheio. Gera o que é descrito no texto como uma verdadeira crise de coerência da liderança. O texto elenca 3 paradoxos fundamentais que evidenciam muito bem esse descompasso de quem está lá no comando. E o primeiro grande paradoxo é aquele desejo declarado, gritado aos 4 ventos, por inovação, mas que entra num choque brutal com a estranheza profunda de quando essa inovação altera a rotina de verdade. Eles querem a inovação, mas não querem que nada mude. Isso, há uma expectativa quase infantil de que o disruptivo possa ser implementado sem perturbar o conforto do que já está estabelecido. É, mas a inovação assusta justamente porque, por definição, ela destrói. Ela destrói os processos antigos que garantiam aquele controle gerencial clássico. Os líderes vão lá e demandam disrupção no modelo de negócios, claro, para agradar os acionistas, mas ao mesmo tempo eles exigem estabilidade na forma de microgerenciar suas equipes. Querem continuar olhando por cima do ombro. Uhum. É impossível abraçar uma ferramenta que altera completamente a temporalidade do trabalho, sem alterar também o fluxo de aprovações. Não dá para ter as mesmas reuniões de sempre. Não dá. Não dá para manter os mesmos rituais, as mesmas reuniões de 3 horas, os mesmos relatórios de status em PDF. O choque ocorre porque a liderança, no fundo, quer o resultado financeiro absurdo da nova era, mas quer manter a mesma estrutura de poder da era passada. E a conta não fecha. A conta não fecha de jeito nenhum, o que nos leva bem diretamente à segunda incoerência que é apontada no material, que é o conflito entre o discurso da eficiência e a validação do esforço temporal. As diretorias cobram nas reuniões gerais, precisamos de redução de custos, otimização constante de processos. Fazer mais com menos. O jargão de sempre. O jargão de sempre. Fazer mais com menos. Mas na hora H, na hora de reconhecer um talento na avaliação semestral ou de aprovar uma promoção para um cargo de chefia, o critério que prevalece ainda é a quantidade de horas dedicadas e a disposição, pasmem, daquele indivíduo para sacrificar o seu final de semana, o seu tempo pessoal, pela empresa. É a romantização do burnout disfarçada de engajamento. Exato. A retórica clama por resultados super rápidos, mas o sistema de recompensas continua subsidiando, financeiramente até, a lentidão devotada. Esse segundo paradoxo, ele revela uma falha que é estrutural mesmo nos indicadores de desempenho, sabe? Os famosos KPIs. Porque muitos gestores, mesmo hoje, eles ainda operam num sistema de crenças onde o tamanho da equipe, tipo, quantas pessoas respondem a mim e a intensidade da ocupação da galera são os verdadeiros símbolos de status e importância departamental. Sou um diretor importante porque tenho 50 pessoas trabalhando até tarde. Isso. Recompensar um funcionário que conclui todas suas obrigações na metade do tempo exige um nível de maturidade gerencial que foca puramente no impacto do que foi gerado. E, sendo bem honesta, na ausência dessa maturidade, o líder se apega àquela métrica mais rudimentar que ele tem disponível ali. Que é a presença. A presença física no escritório ou a presença digital constante no Teams ou no Slack. A eficiência real, ironicamente, ela ameaça a justificativa de existência de muitas dessas camadas de gerência intermediária.
Porque o único propósito dessa gerência, muitas vezes, é coordenar a ineficiência. Coordenar a ineficiência. Olha, isso dói, mas é muito real. E tem a terceira incoerência que fecha esse ciclo de uma forma bem contundente, que é as organizações pregam, né, colocam na parede lá que tem a cultura da autonomia e de que todas as vozes importam. Mas elas silenciam sistematicamente aqueles profissionais que pensam diferente. Especialmente quem propõe atalhos, né? Especialmente eles, aqueles que usam a tecnologia para ir mais rápido. O indivíduo que, por acaso, encontra uma forma de contornar aquela burocracia pesada que está estabelecida, ele não é visto pelo chefe como um talento autônomo. Ele é visto como um elemento meio que insubordinado, um impaciente que não está respeitando o rito corporativo da empresa. É porque a autonomia corporativa, na prática, ela costuma ser uma promessa com limites muito estritos. É aquela autonomia entre aspas. A liderança encoraja, sim, a tomada de decisão independente, mas tem um porém gigante aí. Desde que essa decisão não exponha as falhas do processo que foi criado pela própria liderança. Aí você tocou na ferida, o ego. É o ego puro. Quando um profissional júnior, por exemplo, utiliza a inteligência artificial para resolver um baita de um problema complexo em 2 horas, contornando semanas que seriam de alinhamentos e comitês inúteis, ele não está apenas demonstrando que ele é eficiente. Ele está, de forma inadvertida, desafiando a utilidade de toda uma hierarquia que foi desenhada justamente para atrasar o processo. E a hierarquia não perdoa, né? Não perdoa. O silenciamento desses profissionais mais ágeis é só uma tentativa desesperada da empresa de manter o status quo e preservar o ego gerencial diante dessas ferramentas que, querendo ou não, nivelam o acesso à capacidade analítica profunda. Hoje o júnior tem o mesmo poder analítico que o diretor, se ele souber usar a ferramenta. Isso assusta demais quem está lá no topo há 20 anos. Então, o que tudo isso significa na prática? A soma de todas essas incoerências que a gente citou, como o material demonstra muito bem, gera um ambiente de simulação quase teatral nas empresas. Uma grande peça de teatro. Exato. Os profissionais que já dominam esse novo paradigma de produtividade, eles passam a empregar uma quantidade considerável de energia para disfarçar a própria eficiência. Eles criam uma cultura paralela de prazos que são esticados artificialmente ou ficam programando e-mails para serem enviados no fim do expediente. Só para parecer que estão trabalhando até às 19 horas. Daquela lentidão, daquele esforço que o sistema exige deles. Na prática, parece que é muito mais seguro investir seu esforço em parecer ocupado do que assumir o risco de ser rápido e verdadeiramente eficiente diante de um monte de liderança que está totalmente descalibrada. Nossa, e isso levanta uma questão importante que sintetiza super bem a reflexão toda da Carvalho nessa análise. O dilema atual que a gente está vivendo, ele não é tecnológico. De verdade. Ficar discutindo sobre qual modelo de linguagem é superior ou qual é a melhor técnica de engenharia de prompt, tudo isso é periférico diante do buraco negro que é o problema central. O problema não é se você usa o ChatGPT ou o Claude. Não é? O verdadeiro embate é sobre a transição da identidade profissional em larga escala. O teste definitivo mesmo para o futuro das organizações é descobrir se os conselhos e as diretorias vão ter a coragem de sustentar as premissas dos seus próprios discursos. De bancar a inovação que eles tanto pedem. Bancar de verdade. Isso implica na dolorosa tarefa de abandonar aqueles painéis de controle focados em microatividades e passar a avaliar a qualidade cristalina da solução que o cara entregou, mesmo que ela não venha acompanhada de sinais visíveis de que ele está exausto. Sem as olheiras fundas, né? Sem olheiras. A tecnologia, no fim das contas, ela serviu apenas para puxar a cortina. Ela expôs um vácuo imenso de gestão que já estava lá o tempo todo. A ferramenta atua quase como um soro da verdade organizacional, se a gente pensar bem. Porque, ao realizar aquele trabalho processual e pesado em poucos minutos, ela limpa o terreno de todas aquelas distrações operacionais e obriga o ambiente a encarar o que realmente sobra no fim do dia. E muitas vezes sobra muito pouco, né? Sobra um vazio. Essa clareza gerada pela IE
força as equipes e principalmente a diretoria a confrontarem o valor real de suas reuniões, das suas aprovações em cascata intermináveis e, em última instância, o valor das próprias metodologias de liderança que eles aplicam. É um reflexo totalmente inclemente no espelho corporativo. Imagina, se a dinâmica de uma empresa depende fundamentalmente de um volume imenso de esforço humano só para executar tarefas rotineiras, e aí vem uma inovação tecnológica e demonstra, pá, na sua cara, que esse sacrifício tornou-se obsoleto de um dia para o outro, a pergunta que fica é: o que é que sustenta a cultura dessa organização a partir de então? O que sobrou? O que sobrou. E frequentemente a resposta é um baita de um vazio estratégico. A resistência e toda essa desconfiança que a gente analisou baseada no texto, elas são, portanto, só a manifestação do incômodo com essa revelação. A revelação de que grande parte do que esses líderes chamavam de estratégia brilhante era apenas o gerenciamento glorificado da exaustão coletiva. Nossa, gerenciamento glorificado da exaustão coletiva. Fechando a análise do material que a gente explorou hoje, a perspectiva central que emerge, muito forte, é a necessidade urgente de reformular as perguntas, os questionamentos nos ambientes de trabalho. O debate sobre a adesão ou não à inteligência artificial, gente, isso se tornou irrelevante porque já é o novo padrão mínimo de operação. Quem não usa já está fora. Sim, já virou commodity praticamente. Exato. A provocação real, aquela que redefine a viabilidade das carreiras e a perenidade das empresas no mercado, é outra completamente diferente. A pergunta é: há um preparo real para lidar com as verdades que a tecnologia revela sobre os métodos de trabalho, sobre os modelos de liderança e a forma de tomar decisões nesse cenário novo que é guiado pela entrega imediata? Excelente! E a síntese desse cenário é que o preparo exigido para responder a isso não está em manuais de tecnologia ou em tutorial de YouTube. Está na maturidade cultural e psicológica da empresa. Uma maturidade humana, não de máquina. Exatamente. Trata-se de aceitar aquela difícil transição para um modelo onde o mérito finalmente seja atrelado exclusivamente à complexidade do problema resolvido, desvinculando-se de forma definitiva daquele suor derramado durante o processo de resolução. E, para concluir nossa exploração de hoje e prolongar um pouco mais o alcance das ideias da Madalena Carvalho para quem nos escuta, fica uma reflexão adicional sobre os desdobramentos de tudo isso. Porque, pensa comigo, se um ambiente corporativo chegou a um ponto onde as mentes mais eficientes, os melhores funcionários, precisam estrategicamente ocultar a própria produtividade só para escapar do julgamento hierárquico, é crucial a gente analisar as consequências de longo prazo disso. É um baita risco. Um risco gigantesco. Cria-se um questionamento profundo sobre o que ocorre com o potencial de inovação de uma empresa, quando esse teatro do esforço visível perde de vez a capacidade de se sustentar. A imposição de uma cultura que força os talentos mais ágeis a desperdiçarem a energia intelectual deles, só simulando lentidão, só fazendo de conta que estão batendo cabeça, isso não é apenas um entravezinho operacional. É um tiro no pé. É a definição clássica de um colapso organizacional iminente que pune ativamente excelência só para proteger o conforto e o ego do passado. É uma perspectiva bem desconfortável, mas ela é absolutamente essencial para quem deseja compreender a verdadeira natureza dessa transformação que está em curso. A gente agradece imensamente a todos que acompanharam essa análise profunda dos bastidores culturais da inovação. Foi incrível desbravar isso com você hoje. Até a próxima. Um abraço para todo mundo e até a próxima exploração. Se isso te incomodou, talvez não seja sobre tecnologia.